Eu sou o professor Renato Lessa, professor de História. Na aula de hoje vamos estudar a cuneiforme. Vamos perceber que a escrita dos mesopotâmicos ela não foi desenvolvida a partir de um único sistema, mas sim de dois, através da pictografia e da ideografia. Vamos estudar também um pouco sobre a astrologia e a astronomia. Qual a diferença entre as duas? Porque hoje as pessoas ainda acreditam que a astrologia pode dar um sentido à vida. Isso nós veremos nessa aula e muito mais. Esse vídeo é um vídeo totalmente especial para que você entenda como se desenvolveu a escrita e como que eles desenvolveram a questão da ciência, que até hoje para nós é muito importante. Nosso primeiro item é a escrita pictográfica. A escrita pictográfica, ela é uma escrita que foi desenvolvida pelos mesopotâmicos da seguinte forma. Vejam aqui, nós temos os símbolos. Esses símbolos, eles representam alguma ideia. Estamos vendo. Esse símbolo ele tem uma ideia, proibido estacionar. Outro símbolo, proibido o uso de celular. Então nós temos aqui uma escrita pictográfica. Professor, mas essa imagem é uma imagem atual. Não tem problema. Essa imagem é uma representação de como que eles faziam a escrita da pictografia. Mas lembre, naquela época, esse tipo de símbolo não existia. Então eles poderiam criar outros tipos de símbolo. Por exemplo, na questão de animal, de comida. Então, proibido estacionar não existia, proibido usar o celular não existia, mas existiam outros símbolos que eles utilizavam. Depois, eles desenvolveram o que nós vamos chamar agora da escrita ideográfica. A escrita ideográfica ela foi um pouco mais desenvolvida. Então, agora, nós vamos ter aqui um exemplo da escrita ideográfica. Na escrita ideográfica, nós temos também números. Temos diversas formas de expressar aquilo que nós queremos dizer. Então, agora eles vão dar um pouco mais de forma para aquilo que eles estavam escrevendo. E daí então surgiu a cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque eles realizavam a escrita através da cunha. Cunha é um pedaço de madeira e eles então criavam essa escrita a partir do pedaço da madeira. E temos outro exemplo também com esses sinais que estão na argila. Esses sinais eram criados a partir do trabalho dos artesãos. Eles não eram ainda chamados de escribas ou escritores, eles eram chamados ainda de artesãos. Eles então utilizavam a cunha e também poderiam utilizar esse rolo que possuía já os caracteres com os buracos e quando eles passavam na argila deixava então o formato na argila. O dicionário da escrita cuneiforme foi criado em aproximadamente 90 anos. Estudiosos e historiadores tentavam decifrar o que eles queriam dizer através desses caracteres. Agora nós vamos falar sobre astronomia e astrologia. São duas coisas totalmente diferentes e as pessoas acabam confundindo às vezes. Por exemplo, a astronomia é o estudo dos astros. Então, eu posso estudar a estrela, o Sol, os planetas, através da astronomia. E agora nós vamos ver um pouco sobre o que era astrologia e que até hoje as pessoas acreditam nisso. A astrologia é aquela ideia dos signos, onde as pessoas acreditam numa força mística através da natureza e dessa forma a vida da pessoa pode ser modificada. Nós vamos ver que, de fato, a astrologia não tem função nenhuma para nós hoje. Por quê? A estrela, o Sol, a natureza, ela não tem vontade própria. Ela necessita do homem. A natureza ela só reage, ela não pensa.
E por isso nós temos então a ideia de que a astrologia era algo que eles acreditavam por conta da religião, que era desenvolvida na região da Mesopotâmia. Podemos ver então que a astrologia é uma crença aonde eles possuem a ideia que a posição dos chamados corpos celestes, estrela, lua e sol, podem então informar sobre o futuro e também interferir em diversos aspectos do cotidiano. E assim eles achavam então que os planetas ou os corpos celestes eram deuses. E os sacerdotes começaram então a nomear esses planetas, como por exemplo Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Dessa forma, eles entendiam então que esses 5 corpos celestes poderiam ter vida própria. E eles então circulavam em volta do Sol como se pudessem mandar em algo. E dessa forma, eles então imaginaram deuses em formatos humanos, tanto antroposomórficos, zoomórficos e antropomórficos. E daí então, nós vamos ver que, passado alguns anos, eles começaram agora a dar os nomes dos dias na semana, também foram criados pelos mesopotâmicos na relação da religião. Então nós podemos ver que em algumas culturas até hoje eles relacionam a religião aos nomes que nós temos dos dias da semana. Por isso nós vamos ver então que a religião influenciou completamente a cultura dos mesopotâmicos. Hoje em dia não podemos mais considerar que os dias das semanas ou o fato da gente seguir algumas referências que os mesopotâmicos criaram fazem parte da nossa religião, pois cada um possui uma religião diferente. E nós devemos lembrar que, sendo criacionistas, nós temos a visão de que Deus criou o mundo. E se Deus criou o mundo, Ele também criou os dias da semana. E por isso a criação foi em 6 dias. E lembrando, cada cultura pode ter a sua interpretação diferente. Mas isso não deve mudar o nosso conhecimento que nós temos sobre o criacionismo. Veremos que outros povos, outras culturas possuíam outras crenças e outro modo de ver a religião da cidade ou do país. Outro ponto importante é lembrar que a astronomia, então, estuda a parte científica dos corpos celestes e a astrologia estuda a parte religiosa criada na antiguidade, uma religião que acreditava em vários deuses, uma religião politeísta. E nós vamos no próximo vídeo, então, dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre os povos que dominaram a região da Mesopotâmia. Sendo assim, nos encontramos então na próxima aula.